Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essas são as palavras de Jesus que estão no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Para ser mais exato, o que eu proferi agora no versículo 17. Então eu quero meditar nesse texto com vocês hoje, porque as palavras de Jesus, elas são, além de serem palavras de vida eterna, de Ele ser o nosso Salvador, elas sempre nos trazem um aprendizado que devemos aplicar para as nossas vidas. Diz assim a palavra, o versículo 13 do capítulo 2 de Mateus. Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Perceba que ele estava ensinando, como sempre, né, no seu ministério, ensinando, curando e fazendo outros prodígios e maravilhas. Continuando, diz assim, no 14: E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o tinham seguido. Quando os escribas, que eram cobradores, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Observe que essa palavra é muito profunda, né? Muitas pessoas acham que são justas, muitas pessoas acham que são sábias, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Muitas pessoas acham que podem se auto-justificar, mas na verdade, meus queridos, depois da queda, todos nós, lá em Efésios capítulo 1 vai dizer, né? Estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Então ninguém consegue se achegar a Deus. E aí tudo aponta para Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o intermediário. Você pode tentar outras intermediações, mas eu sinto te dizer que essas intermediações ou essas tentativas serão frustradas. E a palavra nos diz que Jesus, ele chama Levi, né? Mas naquele meio ali tem pecadores e cobradores de impostos. E como sempre, os escribas os arrodeavam, né? E sempre indagando Jesus, querendo pegá-lo em contradição, para que ele caísse em algum rito da lei, né? Já que a lei era tão severa, uma ritualística. Segundo os judeus, são 613 mandamentos, né, na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas na verdade tudo isso aí, o próprio Jesus vai dizer que vai se resumir em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Daí, se você meditar, tudo vai refletir disso. Só que a salvação não vem de nós, a salvação é dom de Deus. É pela graça e misericórdia. Ele nos amou, ou nos ama. Ele nos amou primeiro. Ele quis nos resgatar. Então, o que eu quero que você medite neste dia é que não há caminhos que você possa prescrutar, caminhos que você possa galgar através do seu esforço, da justiça própria. Eu vou me esforçar, eu vou orar muito, eu vou participar de muitos cultos, eu sou fiel a ti, eu recebo isso, eu recebo... Não, não. Isso não tem nada a ver, porque Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração. E aí no texto, ele diz que, como eu disse, Levi, Jesus chama para que ele seja, para que ele o siga, e
jantando na casa de Levi, estavam muitos cobradores de impostos e pecadores, além dos discípulos, né? E os escribas fazem essa indagação, porque ele sentava com cobradores de impostos e pecadores. Por quê? Os escribas, eles, de acordo com a lei mosaica, e tinha toda aquela ritualística, né? Eles se sentiam puros. Então, e até o próprio Deus, né? Eles tinham uma separação com esse povo, mas eles se sentiam puros. Então, eles ficavam dentro do templo, enquanto que os impuros, entre aspas, ficavam fora do arraial. Então, na verdade, ele sempre utilizava alguma forma de discriminar alguém, mas lembrando que todos eles precisavam, na verdade, pedir expiação pelos seus pecados anualmente, não sem sangue, não sem sacrifício. O sumo sacerdote, ele ofertava um sacrifício por ele, pelos seus pecados, ofertava um sacrifício pelo povo e outro sacrifício de holocausto como oferta a Deus. Assim, isso demonstra que o homem não tem capacidade de galgar a salvação. Na verdade, a nossa dependência única e exclusiva deve ser de Deus. Então, neste dia, como Jesus finaliza aqui, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, ou na verdade ele está querendo dizer os que se sentem justos, mas sim os pecadores. Então você que é pecador, admita que é pecador. E aqui eu não estou querendo acusar ninguém. Eu sou pecador, mas eu tenho que entregar a quem me santifica, que é Jesus. Ele é o caminho, como eu já disse, a verdade e a vida. E ele pode fazer algo maravilhoso, uma transformação nas nossas vidas. Daí, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe, que dê o seu like, que curta, porque eu colocarei em várias plataformas de forma a abençoá-los com a palavra de Deus em Cristo Jesus.